Seja muito bem-vindo ao Conselho Consultivo. Catarina Martins admite que não fará mal nenhum ao país aprender a fazer consensos. Em entrevista ao Económico, a porta-voz do Bloco de Esquerda acusa o PS de apresentar o programa mais à direita de sempre. Para Catarina Martins, está na altura de se aprender a trabalhar em democracia. Para a líder do Bloco, a ideia de que em Portugal só se governa com maioria absoluta é profundamente e antidemocrática e representa uma espécie de cheque em branco. Catarina Martins assegura que o Bloco de Esquerda está sempre disponível para negociar, no entanto sublinha que para haver acordo é preciso haver condições mínimas de confiança. A porta-voz do Bloco afirma que não é sério perguntar se é possível fazer um acordo de governo com o PSD e com o CDS. Quanto ao PS, defende que há uma grande desilusão de setores que têm uma grande esperança nos socialistas. Ainda assim admite que a divisão não é o que a esquerda precisa. Conselho Consultivo hoje com as presenças de Vítor Ramalho, Rogério Fernandes Ferreira, Mário Caldeira Dias e António Gaspar. Senhores, muito obrigada por estarem neste Conselho Consultivo. Vamos começar ainda com uma análise ao debate que colocou frente a frente Pedro Passos Coelho e António Costa, mas já numa perspectiva de futuro. O que é que António Costa vai fazer com esta vitória no debate? O que lhe serve? Olá, Tânia, bom dia. Eu não sei se sou a vitória. Eu recuso-me a classificar os debates com vitória com derrota. Eu acho que assistimos a um debate em que cada um defendeu a sua posição, naturalmente. Portanto, o António Costa defendeu uma posição da oposição e o Primeiro-Ministro defendeu, digamos, a posição do Governo. Não é? Acho que foi um debate que foi, a meu ver, muito pouco esclarecedor, porque eu gostava de ver que os dois contendores dissessem o que é que fariam no dia a seguir às eleições. Porque nenhum vai ganhar com maioria absoluta, tem que fazer coligações necessariamente. E o povo português quer saber o que é que os partidos, esses dois maiores partidos portugueses, que nos têm governado nestes últimos 40 anos, vão fazer depois das eleições. E ninguém respondeu a essa pergunta, não é? E será que eles já sabem? Deviam saber. Se não sabem, deviam saber, não é? Deviam ter ideias claras, cenários, não é? Cenários, 3 ou 4 cenários, ou 2 cenários, para quando as eleições terminassem, em função do resultado eleitoral, que toda a gente penso que ninguém pensa ao contrário, relativamente a esse tema, que não terão maioria absoluta, terão que fazer algumas alianças. Mas eu penso que relativamente... Terão porquê? Deixa-me questioná-lo, porque é uma questão que também faz, por exemplo, Catarina Martins, nesta entrevista que deu ao Diário Económico. Não são obrigados a fazer coligação absolutamente nenhuma, ou são? Não são, quer dizer, mas pelo menos em termos parlamentares, para aprovar um conjunto de diplomas, leis, que façam girar o governo, que façam girar o Estado, que façam girar a economia, que façam girar, digamos, todo o Portugal, todo o país, tem que haver, naturalmente, um consenso para que haja uma aprovação por maioria, porque não são aprovadas, digamos, qualquer decisão do Governo no Parlamento por minorias, portanto, há uma maioria sempre para aprovar. Ora, se o Governo e se, digamos, os deputados que o sustentam não têm essa maioria, têm que fazer uma coligação, não digo uma coligação agora já, mas uma coligação de incidência parlamentar para quando os diplomas, para quando, digamos, aquilo que rege a economia portuguesa, digamos, o governo português, a relação entre os cidadãos e o governo, serem aprovados. Portanto, eu acho que isso é necessário. Mas deixe-me só dizer, relativamente ainda digamos, ao debate, uma situação. Eu acho que o António Costa teve uma oportunidade excelente no final do debate para arrumar, quer dizer, de uma vez por todas com o Passos Coelho. Mas, por um lado, a incompetência e a falta de esclarecimento que ele tem sobre o Banco Espírito Santo foi a maior vergonha dos últimos tempos que se passou em Portugal. Mais que este governo acabou por reconduzir o governador do Banco de Portugal, quando na Comissão Parlamentar de Inquérito foi condenado por toda a gente, digamos, a atuação do governador do Banco de Portugal. O Carlos Costa, portanto, não tinha, a meu ver, condições para o governo ter outra vez reconduzido, digamos, na direção do Banco de Portugal. O António Costa, se fosse competente, se percebesse o que é que se tinha passado, ele tinha aí uma oportunidade soberana para, de uma vez por todas, no final do debate, ter posto Passos Coelho a um canto. Porque e não teve essa, digamos, não teve essa inteligência e não teve essa, digamos, essa competência para poder, de facto, arrumar uma vez por todas com Passos Coelho, não é? Mário Caldeira Dias, gostava de ter também a sua opinião relativamente ao debate, relativamente agora ao futuro próximo. Em que é que esta vitória, dada pelo menos pelos comentadores políticos a António Costa, lhe serve agora nestes próximos tempos? Fez o que lhe competia ou não? Fez, mas relativamente mesmo ao próprio debate, nós já aqui há alguns meses tínhamos dito qual era a estratégia óbvia do PSD. Que é, por um lado, dizer que o país foi destruído na época socratista, depois vieram com toda a determinação e rigor atacar o problema,
e estamos agora às portas do paraíso, não é? Portanto, esta é a encenação. O PS competiu e julgo que o António Costa fez isso bem. Por um lado, dizer que de facto não é assim, a grande parte dos problemas estão por resolver, os déficits, a dívida pública, o desemprego, essas coisas estão por resolver e é verdade que estão. Também, em termos de propostas alternativas, também eu devia fazer, a margem de manobra não é muita, mas sobretudo a questão crítica é que mesmo essas propostas não podem ser usadas, e o PSI não se pode abrir o flanco, para os acusar de um retorno ao socratismo despesista. E este é qual é o problema sério. Eu pessoalmente estou convencido que em termos de futuro e agora para as eleições, aquilo que vai decidir muitos dos indecisos, por assim dizer, é o facto das pessoas acreditarem ou não que a melhoria da situação promovida pelo PS é de molde a não cair novamente no despesismo. Por isso, a questão do modelo económico e as garantias... Acha que as pessoas estão preocupadas com o despesismo, estão preocupadas com a política para o país ou estão preocupadas com o dinheiro que vão ter no bolso? As pessoas estão preocupadas com tudo, nomeadamente, há uma coisa que muita gente diz, o que as pessoas não querem, sobretudo, é ter que passar de novo por estes sacrifícios todos, não é? Porque sabem que normalmente o contribuinte paga sempre tudo em última instância. E, portanto, o PS aqui tem uma obrigação, e julgo que o tem tentado fazer, que é dar aquela ideia de confiança, que é exatamente essa a palavra, para que os eleitores possam confiar no PS no sentido que todas as medidas que vier a tomar não são de molde a voltar a déficits ou a sacrifícios ou coisas desse tipo. Esta é que me parece, de facto, a tarefa essencial. No dia a seguir às eleições, e partindo do princípio que ninguém tem maioria absoluta, é óbvio, os partidos não revelam o jogo antes das eleições, porque adiantar demais nessa matéria é a mesma coisa que dizer que estão à espera de perder, estão à espera de não ganhar. E, portanto, jamais o farão e jamais se pode esperar de um partido que diga isso, não é? E, portanto, julgo que em termos Mas espera algum tipo de possível coligação, consegue olhar para a mesa e fazer um puzzle na sua cabeça, porque depois destes ataques todos e desta campanha eleitoral já tombar para assuntos mais na linha do limite, como José Sócrates, uma colagem extrema, parece-lhe que vai haver alguma condição para negociar, para sentar à mesa das negociações? Agora vamos ser parceiros de Os coligação. políticos no dia a seguir esquecem rapidamente o que foi dito, não é? Porque tudo isto faz parte de uma encenação política que é necessária para conquistar votos. O que pode acontecer, a única hipótese que eu estou a ver são duas, não é? Uma delas é um bloco central. Portanto, não há outra hipótese. Nós ficamos sempre arrepiados com isso, mas é preciso ver que o vice da Merkel é o António Costa lá do sítio, não é? Portanto, isso acontece, cá também poderia acontecer ao contrário. A outra é um governo minoritário com apoio parlamentar, que passado algum tempo pode vir a ser derrubado e o Presidente terá a convocar novas eleições. A esquerda toda junta? Não, nem pensar. Esta hipótese de termos quer o PC, quer o Bloco de Esquerda no governo, não sei se há condições políticas e até sociológicas. Eu duvido muito que isso seja possível. Os senhores concentraram-se mais nas questões nacionais. Vítor Ramalho, que também tem este olhar mais global, gostava de lhe perguntar como é possível, num debate destes, se ter falado, creio que uma, duas vezes, se tanto, na Europa? Os debates, as respostas que são dadas pelos entrevistados dependem muito das perguntas que são feitas pelos entrevistadores. Eu não sei se reparou que não foi feita uma única pergunta, o que é estranho, num mundo global, sobre o papel de Portugal no mundo. Não foi feita uma única. Nem sequer sobre o papel da Europa no mundo. E, portanto, há aqui, não por responsabilidade dos entrevistados, mas por ausência de perguntas dos entrevistadores, uma omissão que eu acho que é grave. E porquê que é grave? Portugal foi sempre, ao longo de vários séculos, um pequeno país, mas que teve sempre uma diplomacia e uma intervenção de grande potência, ou pelo menos de média potência. E é isso que é a nossa alma, resultado deste cruzamento de culturas e desta pujança que resulta exatamente da própria mexicanização da política que nós praticamos. Começava por aí para lhe dizer o seguinte: eu acho que o programa do Partido Socialista é um programa acertado a esse nível, porque reforça as relações com o mundo de expressão oficial portuguesa. Por exemplo, hoje em dia o preço do petróleo está baixo, há uma crise nos países produtores, mas as grandes descobertas dos últimos anos de energia fóssil, concretamente do petróleo e também do gás, foram em países de língua oficial portuguesa. Esta potencialidade é verdadeiramente enorme para o futuro. Se juntarmos a isso a localização desses países, que são porta aberta para continentes, desde logo a começar por nós, por Portugal,
temos encontrado aqui, no mundo global, sem fronteiras e aberto, a necessidade deste reforço ser feito. E aí o Partido Socialista tem um programa que é do avanço para a constituição do espaço de cidadão lusófono, que aliás já existe um Estatuto de Cidadão Lusófono, mas ainda não foi ratificado por todos os países. Essa é a primeira questão. A segunda tem a ver com a relação ibero-americana. Nós somos a região de maior dimensão territorial da Península Ibérica. Muitas das regiões de Espanha desejam ser como Portugal, desde logo a Catalunha, que vai ter eleições a 27 de setembro e que, na minha avaliação, quem vai vencer, independentemente dos juízos de valor, são os partidos que se coligaram que defendem a independência. Se ela se vai dar ou não, eu acho que não se vai dar. Mas que a Espanha vai avançar para uma solução mais federalista, vai. Ora, isto vai influenciar muito fortemente também as eleições de 4 de outubro em Portugal, não tenha sobre isso dúvida. Portanto, há aqui tal como vai influenciar muito fortemente o processo migratório que a Europa está a sofrer e as soluções que vão ser encontradas. Isto esteve ausente no debate. Mas aqui o Partido Socialista, a meu ver, tem consistência de respostas a esse nível na afirmação de Portugal no mundo. Está a ver? E isso não é nada negligenciável. Mesmo se não tenha sido perguntado, é essa a sua convicção? Não é. Perguntou-me o que é que se vai olhar para o futuro, não tenho dúvida que essa é uma vertente. E outra vertente é o reforço na Europa. O Partido Socialista, ainda ontem, na entrevista, o António Costa fez notar que o peso da personalidade que for escolhida para as funções da relação com a Europa vai ser significativo, porque Portugal tem uma palavra a dizer aí, tal como lhe referi inicialmente. Este peso, termino mesmo, do que nós representamos no mundo foi subalternizado em absoluto por este governo. Nós deixamos de ter voz total. E isso não pode ser. Nós somos um país médio, mas de afirmação mundial. Sempre fomos. E sempre participámos nas grandes decisões à escala planetária. Agora estamos relegados. E este esforço tem que ser retomado. Rogério Fernandes Ferreira, gostava de lhe perguntar sobre a estratégia de António Costa. Muitos comentadores dizem que é uma estratégia perigosa. É a estratégia de prometer precisamente aquilo que os portugueses querem ouvir. Vamos devolver isto, vamos devolver aquilo, vamos deixar a austeridade de lado, vamos crescer, vamos criar emprego. Consegue-se prometer isto, esta fase do campeonato, mesmo com um estudo suportado por todos os economistas? Consegue-se prometer tudo isso com uma vertente internacional que não sabemos muito bem para onde vai, a China, a Europa, o que se passa no Brasil? Tudo isto está interligado, como acabou de dizer Vítor Ramalho. Repara, acho que é natural que António Costa se posicione assim, porque se pretende posicionar exatamente como alternativa ao atual governo. E é por isso também que o debate se passou muito mais com um primeiro-ministro à defesa e com um líder da oposição precisamente ao ataque. Portanto, acho essa postura, do ponto de vista, digamos, de campanha, do momento em que vivemos, que é de campanha eleitoral, acho muito natural que António Costa se coloque nessa posição, não vejo nisso problema. Eu gostava, se me permite, mais de realçar estas últimas palavras de Catarina Martins, que acho que são interessantes, vindas do Bloco de Esquerda, no sentido de promover o consenso entre alguns dos partidos. Aliás, na linha, curiosamente, do que tem vindo a dizer o Presidente da República, que se situa, digamos, nos antípodas políticos desta candidata. Além disso, acho mais do que isso, provavelmente estas eleições, tudo indica, vão posicionar a coligação e o Partido Socialista num número de votos relativamente próximos e num número de deputados também relativamente próximos. Portanto, tudo indica que não vai haver efetivamente uma maioria absoluta de nenhum destes, digamos, blocos partidários. Isso significa... Embora que, por estratégia, nenhum deles admita que não vai ter maioria absoluta nesta fase. Com certeza, como diz o professor Mário Caldeira Dias, estamos num período que não é a altura adequada para o fazer. Mas se assim for, e tudo se perspectiva para que assim seja, digamos, a leitura que se tem que fazer é que, de facto, o povo português pretende que a governação seja feita ao nível destes dois blocos partidários, o que significa que, de facto, o Bloco Central pode vir, de facto, a fazer sentido imediatamente após as eleições.
Hoje há um comentador nosso que escreve uma frase interessante, e a ver se não me baralho, porque é um jogo de palavras, e que diz que, efetivamente, até agora todas as sondagens mostravam, agora não há sondagens ainda depois do debate, vamos tê-las com certeza nos próximos dias, mas que Pedro Passos Coelho tinha tudo para perder estas eleições e pode ganhá-las, António Costa tinha tudo para ganhar, mas pode perdê-las. Como é que isto é possível? Pois eu também já ouvi isso. Aliás, na própria noite do debate, logo a seguir, nas várias televisões que fizeram o rescaldo desse mesmo debate, deram até exemplos concretos, por exemplo, o caso do Presidente da República, que perdia os debates todos e depois ganhou as eleições. Não é? Portanto, esse é, digamos, apagado sempre nos debates, mais que apagado, e acabou por ganhar, quer na primeira eleição, quer na segunda eleição. Eu como é que dizer, não pacto muito com isso, quer dizer, as coisas valem porque valem, as coisas são o que são, não é? Eu parece-me que... Mas consegue entender porque é que não estão distantes estes dois líderes? Se pensam de maneira tão diferente, têm propostas tão diferentes? Exatamente. Se estes últimos 4 anos foram tão castigadores para os portugueses? Sim, mas o problema é esse, quer dizer, se nós formos analisar bem, eles não são assim tão diferentes. Eu acho que há, digamos, uma espinha dorsal que é comum, digamos, de preocupações que é comum aos dois partidos. A forma, se calhar, é que é um pouco diferente de fazer na coligação ou no Partido Socialista, mas se formos analisar bem, não há muitas diferenças, porque, repara, o António Costa diz que vai buscar dinheiro, vai dar dinheiro aos funcionários públicos, vai repor as pensões, vai repor isto, vai repor aquilo. Eu pergunto assim, com que dinheiro? Vai fomentar ou vai, digamos, fazer com que o desemprego deixa? O desemprego ou o emprego que eu saiba não se cria por decreto, até agora. A menos que o Estado volte outra vez a fazer as neiras e, digamos, entre para os seus contingentes do setor público administrativo e do setor empresarial do Estado, mas sobretudo do setor público administrativo, pessoas que não fazem falta nenhuma, não é? Aliás, os que lá estão neste momento até podiam ser abatidos, se calhar, 100 mil, que o Estado funcionava perfeitamente. Portanto, quer dizer, não vejo aí só que é aquela lógica da campanha, portanto, dizer que o Partido Socialista se diferencia, digamos, do partido que causticou os portugueses durante estes 4 anos, que deu miséria a tanta gente, a tantos reformados, a tantos portugueses e a jovens que tiveram que ir embora porque não encontraram cá, digamos, local de trabalho em Portugal, ou pelo menos um trabalho adequado em Portugal. E tem que fazer o contraponto. E o contraponto é, nós vamos fazer isto, e depois escuda-se num estudo que foi feito por alguns economistas relativamente a este conjunto de matérias. Agora, vamos ver uma coisa. As previsões hoje, num mundo tão volátil como vivemos, fazer previsões, eu diria, já não digo 6 meses, a mais de um ano, se calhar é muito, muito, muito difícil. Porque, repare, veja o que aconteceu ultimamente. A Bolsa de Xangai... São conservadoras. Sim, mas repare, a Bolsa de Xangai caiu aí 3 dias. Se a Bolsa de Xangai cai uma semana, tudo aquilo que é, digamos, que é cenário macroeconómico, para todos os países, não é só para Portugal, não é? Tudo que é cenário macroeconómico tem que ter um revés. O petróleo, neste momento, está a 49, 48 dólares, coisa por aí, mais ou menos o barril. Não se perspectiva que o preço do petróleo possa vir nos próximos, sei lá, 2 anos, para valores como teve aqui há quase um ano, ou coisa que o valha, que era 100 dólares. Mas se o preço do petróleo subir, em termos médios, para 60 dólares, ou 58, ou 60 dólares, já não é a mesma coisa também. Ou seja, fazer previsões macroeconómicas num cenário mundial de grande volatilidade que vivemos, já não falo de guerras, falo de problemas que são vividos em termos do não andamento das economias. O caso da economia chinesa, que está a abrandar e que, digamos, aquilo que aconteceu na Bolsa de Xangai foi um reflexo direto do que estava a acontecer à economia chinesa. Portanto, já não falo em termos de guerras, não falo em termos dos fluxos migratórios que estão a vir para a Europa, que os principais analistas sociais, políticos, económicos, dizem que esse vai ser o grande problema, muito maior que o problema da crise grega e que a crise irlandesa e que a crise espanhola e portuguesa representou para a União Europeia. Portanto, vai ser um desafio enorme para a Europa. Portanto, há aqui um conjunto de fatores que são determinantes para que esse estudo que foi feito pelo Partido Socialista ou por qualquer outro partido, não é? Tenham muitas dificuldades depois em ser justificados por pode acontecer, de facto, esses contratempos. O estudo do PS é realista ou não é realista? Ou é conservador, como diz António Costa, e tem todos estes precalços possíveis contemplados ali? As promessas que são feitas por António Costa são realistas ou não? Os portugueses devem acreditar nelas? A pessoa que fez o estudo, que é o Mário Centeno, que é uma pessoa que eu conheço, é uma pessoa séria e, portanto, tem todas as condições para acreditar que o estudo é realista. Embora... É séria ou é competente? Há uma diferença. É competente e tendo em conta as pessoas que estão a coordenar o estudo, é sério, não é? Só que como qualquer outro estudo, é baseado em pressupostos. Pressupostos de crescimento económico, pressupostos disto e pressupostos daquilo. E esses pressupostos não há ninguém que garanta que se venham a verificar na realidade. Agora, o que acontece também é que, certamente, os governos têm margem de manobra e, no futuro,
quando sobretudo tiver que fazer o orçamento e quando se tiver que sair do período eleitoral, as contas terão que ser acertadas de outra forma. Ou seja, o PS não tem nenhuma condição, nem deve fazê-lo, para violar acordos, por exemplo, relativamente ao déficit orçamental. Não tem essas condições. Portanto, aquilo que eu estou convencido é que se mesmo alguns dos pressupostos tiverem alguns desvios, eles serão corrigidos em sede orçamental quando o PS tiver que fazer o primeiro orçamento. E é isso que vai acontecer. Até que ponto é que a vida dos portugueses pode melhorar se o PS for governo? Eu, com o devido respeito, não é se for. Eu vou tentar demonstrar que o PS vai ser governo. Não há alternativa no país. Porquê? Nós temos uma coligação que, no limite, vai ter 37% de votos. Admitemos que tem 38%. Estou a dar de barato. O que significa que, sociologicamente, a esmagadora maioria do povo português, ou seja, mais de 60%, está contra esta coligação, que vai cair no mínimo 15% relativamente às últimas eleições. Só que todas as coligações, do ponto de vista constitucional, desaparecem no dia das eleições e a representação parlamentar passa a ser por partidos. Não há uma representação parlamentar da coligação. Há uma representação parlamentar do PSD e há uma representação parlamentar do CDS. Ponto final, parágrafo. O que quer dizer que, no pressuposto de não haver maioria absoluta, mesmo que por absurdo a coligação tivesse maioria simples, o Presidente da República vai ser confrontado com um facto interpretativo pela primeira vez na história constitucional, que é que saber que partido com assento na Assembleia vai ser convidado para governar. E se o Presidente da República for um homem que interpreta a Constituição como ela o diz, ao solicitar no absurdo, se a coligação tivesse maioria, o partido maioritário dessa coligação, no caso o PSD, que terá no limite 27% de votos, 28% admitimos. Só o PSD? Sim, só. É o que dizem as sondagens, sempre. O que é que havia ele de fazer? Perguntar aos outros partidos se, em digitar o primeiro-ministro dali, os outros aceitam. E se os outros disserem não, nós votamos contra, ele não tem outra alternativa senão chamar o PS e fazer a mesma pergunta. Portanto, nesta lógica, a minha avaliação é que o PS está condenado a governar. Mas eu vou mais longe do que isso. O PSD, se isso não se passasse... 15 segundos que aprende Pronto, o PSD, se isso não se passasse e formasse governo, não havia nenhuma hipótese de se manter para além de 6 meses. Porque a oposição é total. Se for o Partido Socialista a ganhar, não há coligação com o PSD por uma razão. É que o Dr. Passos Coelho, eu poderei explicar isso a seguir, a minha interpretação, não poderá continuar como líder do PSD. Não ficará como líder do PSD. Já entende? tinha levantado este problema na sua cabeça? Já, mas por acaso estava a vê-lo um pouco ao contrário do meu colega. Ou Como seja, assim? Tal como se verifica, simultaneamente, 60% do eleitorado quer um governo que varia entre o PSD e a coligação. Portanto, há aqui uma outra maioria no meio, há aqui uma outra maioria de portugueses que vota no centro. Peço desculpa, nunca interrompi, mas eu estou de acordo consigo, mas isso vai envolver, se o PS ganhar, inevitavelmente a saída do PSD. Podemos discutir do Passos Coelho como líder do PSD, depois eu explico isso. Claro, poderei peço imensa desculpa. Claro, veremos Peço depois imensa quem desculpa. pode encabeçar, digamos, essa nova maioria que vai ser criada. E, portanto, eu volto ao que disse há pouco, portanto, há aqui um consenso que o próprio eleitorado necessariamente vai pedir, no sentido de se criar uma maioria estável para os próximos anos de governação, que é absolutamente crucial nestes momentos próximos que Portugal vai viver. Aqui fica, senhores. Muito obrigada por terem trazido aqui as vossas ideias e reflexões. É um gosto receber-vos. Até à próxima semana. Fica por aqui este Conselho Consultivo. Foi bom tê-lo desse lado.